A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Paula Aleixo Lana, com o tema O Evangelho que Transforma Vidas, do Paz e Renovação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com muita alegria e gratidão que estamos juntos em mais um encontro fraterno, buscando compreender um pouco mais os ensinamentos de Jesus para aplicá-los em nossa vida cotidiana. Hoje estudaremos um tema que toca profundamente o nosso coração: o Evangelho que transforma vidas. Esse tema é um convite à reflexão sobre o poder transformador do Evangelho de Jesus, ou, como muitos chamam, o Novo Testamento. E o quanto esse ensinamento pode contribuir para o nosso crescimento espiritual, nos possibilitando viver com mais amor, mais serenidade. Há 2000 anos, um judeu chamado Estevão foi condenado ao apedrejamento em praça pública pelo Sinédrio de Jerusalém, que era presidido na ocasião por um grande doutor da lei conhecido como Saulo de Tarso. O motivo da condenação de Estevão: leu os manuscritos de Levi, que mais tarde daria origem ao Evangelho de Mateus, e se converteu em um fiel seguidor de Jesus. O Evangelho transformou a vida de Estevão. Ele deixou de seguir Moisés, o grande profeta, e elegeu Jesus, o Nazareno, como o maior líder espiritual, convencendo, através de seus exemplos e suas pregações muito lúcidas, centenas de outros judeus a fazer o mesmo. Jesus, que alguns anos antes havia sido condenado pelo mesmo Sinédrio como um blasfemo, um transgressor das leis religiosas, um criminoso, perigoso e digno de morte por crucificação. Estevão foi o primeiro a se levantar contra um sistema religioso vigente. Por isso, foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer por defender as ideias de Jesus. A história de Estevão está contada no livro de Atos, capítulos 6 e 7. Quem pensaria que aquele mesmo doutor da lei que condenou Estevão à morte, o famoso Saulo de Tarso, defensor ferrenho das tradições judaicas, se transformaria dentro de poucos anos no maior divulgador das ideias cristãs que tanto combateu? Muitos pensariam: não, impossível, como pode isso acontecer? O Evangelho tem um poder de transformar vidas. Após estudar os mesmos manuscritos que Estevão teve acesso, as anotações de Levi, por cerca de 3 anos no deserto da Arábia, em companhia de Áquila e Prisca, Saulo de Tarso largou toda a sua vida de poder e riqueza para defender e divulgar a vida e obra de Jesus de Nazaré, convidando não só os judeus, mas também os gentios a aceitarem as novas ideias e transformarem suas vidas. Muitos que conhecem essa história vão dizer: não, Ana Paula, você está enganada. Saulo se converteu após Jesus aparecer para ele às portas da cidade de Damasco. Certamente que esse foi um acontecimento marcante na vida de Saulo, que o impactou profundamente, não temos a menor dúvida disso. Mas a história contada em Atos mostra que aquele Saulo sai daquele encontro atropelado, desorientado, cego. Se não fosse a visita de Ananias, que o faz enxergar novamente e o aconselha a ir juntar sementes, ou seja, a sedimentar, a assimilar os novos conhecimentos, a estudar o Evangelho, talvez Saulo fizesse como Públio Lentulus e tantos outros, que também tiveram seu encontro com Jesus, na Galileia, na Samaria ou na Judéia, e talvez encontros até mais impactantes, já que viram Jesus em carne e osso.
Muitos deles foram curados de lepra, outros voltaram a enxergar ou andar, outros ainda que retornaram da morte, sendo por ele ressuscitados, mas que não transformaram suas vidas, apesar do encontro com Jesus, apesar de se sentirem impactados por aquele Nazareno, pelo menos não naquele momento, mas muito tempo depois, a grande maioria deles fez essa transformação. Mas não foi o encontro com Jesus a que muitos se renderam. Então Saulo, após o encontro com Jesus, que o deixa cego no primeiro momento, tamanha a luz daquele espírito, né? Ele se retira de Damasco e vai para o deserto. Ficar sozinho consigo mesmo, estudar as anotações de Levi, que eram as únicas, ou pelo menos as mais conhecidas da época. Não foram os milagres, nem mesmo a aparição espetacular e inesquecível de Jesus em Damasco que transformou aquele homem de um implacável perseguidor dos cristãos no maior divulgador da doutrina do Cristo. Mas sim foi a luz, a coerência, a consistência, a magnitude daqueles ensinamentos, que ao mesmo tempo que são tão profundos, são simples, suaves. Jesus fala de amor, de perdão, de humildade, de mansidão. Essa é a essência do Evangelho de Jesus. Através dele, Paulo se convenceu e então se converteu, se iluminou e se transformou em um novo homem, um homem cristão. Todos os erros ficaram para trás. Ele não se imobilizou na culpa, mas escolheu trilhar um novo caminho. Não sem lutas, mas com uma fortaleza inquebrantável. E eis aí o poder do Evangelho. Fazer Paulos, Estevãos, Marias, Pedros, Zaqueus. E isso vem acontecendo em todos os tempos e lugares. Quantos criminosos deixaram de ser assassinos, traficantes, estupradores, ladrões, porque conheceram o Evangelho de Jesus dentro das penitenciárias? Me digam se existe alguma outra obra no mundo que conseguiu esse feito. Conhece alguém que leu Shakespeare, por exemplo? Ou qualquer outra obra do homem e se tornou um ser humano melhor? Este livro, o Evangelho, ele possui uma força divina, uma força capaz de transformar vidas. O Evangelho verdadeiramente estudado, compreendido, sentido e vivido, tem o poder de tocar as fibras mais íntimas do nosso ser. Com seu exemplo de amor incondicional, de brandura, de compreensão constante. Seus ensinamentos nos inspiram mansidão, perdão, leveza. Nos mostram que todos nós somos especiais e nos traz esperança. Se isso não aconteceu conosco ao ler o Evangelho, então nós não entendemos esse livro sagrado. Precisamos insistir em trazer esse livro divino para as nossas vidas, e especialmente para dentro dos nossos lares, para dentro de nós. Lembremos a fala do Cristo: conhecerás a verdade e ela vos libertará. Precisamos criar o hábito de ler, de estudar, de refletir o Evangelho dentro dos nossos lares, junto de nossos amigos e familiares. Este é um recurso terapêutico, gratuito, que tem poder de transformação, tem poder de cura. A energia que emana dos ensinamentos do Cristo consegue imantar as paredes da nossa casa, trazendo equilíbrio e paz para todos aqueles que vivem dentro dela. Na sua casa, você tem um momento onde todos se reúnem para ler o Evangelho, conhecer mais da história e dos ensinamentos desse ser tão especial que é Jesus? O que ele fez diante de situações tão semelhantes às que vivemos hoje? Como agiu, o que falou, quando calou, quando perdoou?
É comum gastarmos horas e horas do nosso dia comentando a vida de artistas, novelas, filmes, que nada de útil tem para nos ensinar. Mas não investimos sequer alguns minutos para falar sobre aquele que tem o poder de curar as nossas almas. Vamos nos reunir para comentar sobre a vida, sobre pessoas que nos inspirem o bem, o amor, que nos convide a pensamentos elevados. Vamos promover em nosso lar o culto ao Evangelho. Mas que não tornemos esse momento enfadonho, chato, obrigatório. Não, vamos comentar o Evangelho com a mesma assiduidade e entusiasmo que falamos da vida alheia, por exemplo. Vamos falar de Jesus com alegria, buscando nele o exemplo de como viver, enxergando nele um médico que indica o remédio que cura as nossas dores. Vamos tornar o culto do Evangelho no lar um momento aguardado, feliz, onde todos participem e possam dar sua contribuição, envolvendo as crianças, os vizinhos, as visitas, os animaizinhos de estimação, envolvendo todos nesse ar sublime, nessa obra que tem o poder transformador. Que nada nem ninguém nos impeça de realizar o estudo do Evangelho em nossas casas. Nesses momentos, vamos abrir as portas das nossas casas aos espíritos nobres, que vão se acercar da nossa família, contribuindo com a sua inspiração, nos ajudando a achar as melhores soluções para os nossos problemas domésticos. Foi o próprio Jesus quem iniciou esse método, quando lá na residência simples de Simão Pedro, ou em qualquer outra em que se hospedava, até mesmo às margens do lago de Cafarnaum, reuniu os amigos e com eles falava a respeito do reino dos céus. Certamente, uma noite por semana, todos nós podemos oferecer para estudarmos a vida e a obra do maior espírito que pisou sobre a terra. O culto do Evangelho em nosso lar é um convite que fazemos a Jesus para que visite a nossa família. E quando ele aí é recebido, a felicidade entra nessa residência. Conforme ele disse a Zaqueu, que o recebeu no seu ninho doméstico após descer lá da figueira, onde se postou a fim de vê-lo passar. Joana de Ângeles, a grande benfeitora espiritual, nos pede: acende o sol do Evangelho em sua casa. Reúne-te com seus amores para orar. Existe um texto de Inês de Castro, está no livro Chico, Diálogos e Recordações, um texto belíssimo, que fala assim: em toda parte do caminho, o Evangelho é a chave de libertação do espírito para a luz infinita. Com o Evangelho a iluminar a sua vida, você não odiará, mas aprenderá a amar e a perdoar. Você não invejará, mas apenas cooperará pelo bem do próximo. Você não ambicionará, será sóbrio e simples de coração. Você não ensinará, mas apenas será discípulo atento em todo aprendizado. Não exigirá, somente se contentará com o que receber. Não julgará, apenas procurará amparar. Não criticará, será indulgente face às fraquezas do irmão. Não terá orgulho, porque procurará ser sempre o maior necessitado de luz. Enfim, meu amigo, se você estiver com o Evangelho, a luz do Senhor irá guiá-lo em toda a trilha do destino, porque com o livro divino no coração, você edificará na terra a filial do paraíso. Lembre-se que Jesus estabeleceu no amai-vos uns aos outros o preceito máximo de toda lei e a síntese de todos os profetas. Seja você, pois, essa luz brilhante e inextinguível, abrindo o Evangelho ainda hoje para as alegrias infinitas do amanhã. Que Jesus possa ser uma visita constante em cada lar aqui representado. Eu desejo luz em nossas almas. E até um próximo encontro. Muito obrigada. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.